Boa noite, pessoal. Eu vou passar agora a resolução do exercício de física, tá? Surgiram algumas dúvidas, então eu decidi fazer esse videozinho para ajudá-los, tá bom? Então aqui nós vamos trabalhar um pouquinho com a lei da refração, tá? Então a lei da refração a gente define por essa equação, tá? Então seno de θ1 dividido por seno de θ2 é igual ao índice de refração que a gente coloca como n, tá? E aí, por que tem esse índice aqui, ó, 2 e 1? O 1, ele quer dizer que estava em algum meio. Então, ele pode ser ar, água. Então, a gente está falando aí desse tipo de meio, tá? Então, por exemplo, vamos supor, vamos até do exemplo, o meio 1 é o ar, tá? E o meio 2 é a água. Então, aqui nós temos que colocar o seno de θ1, então seno de θ do ângulo do raio incidente que vem do ar, tá? Então ele está no ar, o meio dele. E o seno de θ2 é que após ele entrar em outro meio, né, no caso aqui a água, ele vai ter um outro ângulo aqui que é o raio refratado, tá bom? Então aqui o ângulo do raio incidente, o raio incidente é o raio que entra, tá? Ele sai de um meio e entra em outro meio diferente, tá? E o raio refratado, nesse segundo meio, ele vai ter um ângulo aí de desvio dessa luz, tá? Tá vendo? Geralmente ele deveria seguir aqui uma retinha, né? Mas como ele modificou o meio no qual a luz entra, então ele não vai, o meio é diferente, então ele vai ter um deslocamento, né? Desse raio, tá? Então nós temos um ângulo aí do raio refratado. E nós temos um índice de refração, que é a divisão desses senos. E aí a gente coloca assim 2,1 aqui, né? O que ele quer dizer? Quer dizer que é o índice de refração da água em relação ao ar, tá? É isso que quer dizer. Mas não se apegue a isso não, tá? Se você está vendo aqui essa representação, você está vendo que está saindo do meio, que é o ar, entrando na água, tá? E aí, no item A, ele pede simplesmente para você calcular esse índice de refração da água, tá? Então, o que vocês vão levar em consideração? O seno desse ângulo aqui, a gente fala que esse ângulo ele entrou em 35 graus. Só que eu já dei o resultado. O seno de 35 é igual a 0,57, tá bom? E aqui, deixa eu voltar, que eu cliquei sem querer, voltando. Então aqui, ó, o θ2, né, esse ângulo do raio refratado, é igual a seno 20. Então quer dizer que aqui fez um ângulo de 20 graus. Então, recapitulando. O ângulo de entrada aqui, esse ângulo do raio incidente, ele é igual a 35 graus. E o ângulo do raio refratado vai ser igual a 20 graus. E aí também aqui eu dei a resposta já. Seno de 20 é igual a 0,34. Bom, e agora que eu sei disso, o que eu vou fazer com esses resultados, né? Com esses dados, na verdade, né? Então eu vou colocar aqui, ó, vou simplesmente fazer uma divisão. O que é seno de θ1? Seno de θ1 é 0,57. O que é seno de θ2? É igual a 0,34. Dividindo 0,57 por 0,34, vocês vão saber qual é o índice de refração da água em relação ao ar. Beleza? No item B, ele pergunta qual é o ângulo limite de incidência. Teremos raios refratados quando atinge esse ângulo limite? Então, o ângulo de limite dele aqui é 90 graus, né? Sempre o ângulo maior que ele vai ter ali com a normal, né? Normal é essa reta aqui tracejada, que a gente coloca essa reta imaginária, pra gente tentar saber, né? Tentar fazer esse cálculo desse ângulo, tá? Então, esse vai ser a nossa normal. E o ângulo limite de incidência é 90 graus Celsius, tá bom? Então, esse ângulo aqui é 90 graus. Então, ele pergunta, teremos raios refratados quando atinge esse ângulo limite? Então, a gente não vai ter, tá? Dá uma olhadinha no vídeo, porque senão eu vou dar toda a resposta para vocês, né? Então, dá uma olhadinha no vídeo, porque ele explica muito bem essa parte, tá? E abaixo, a gente vai mudar bastante de assunto.
porque a gente vai trabalhar com lentes, né? Então, nós temos aí figura da lente convergente, então nós temos a lente biconvexa, plano convexa e a côncavo convexa, então elas têm esse formato aqui. E as lentes divergentes, nós vamos ter aqui a lente bicôncava, plano côncava e a convexo côncava, tá? Notem que das convergentes para divergentes, nós temos bastante diferença entre essas lentes, né? Então, assim, por exemplo, a lente biconvexa, ela vai ter a barriguinha, né? Então, nós temos essa barriguinha aqui. Então, o plano convexo, então um lado é plano, né? Um lado é reto e um lado tem essa barriguinha. E a côncavo convexa, ela vai ter uma barriguinha mais fininha, assim, mas meio tortinha, tá? E as lentes divergentes, né? Em vez de criar uma barriguinha para fora, né? É como se entrasse, né? Então, ela tem esse perfil aqui, ó, por exemplo, de como se estivesse entrando, né, nessa situação aqui. E a lente plano côncava é a mesma coisa. Nós temos aqui uma reta, só que em vez de criar a barriguinha, ela entra, né? E a côncavo convexa, que vai ser um pouco parecida, mas aí a gente percebe, né, que ela vai ter um formato diferenciado, né, aqui para fora e aqui para dentro, tá? E por que é importante saber isso, né? Porque esses tipos de lentes, cada uma tem uma função diferente, tá? Então, existem lentes que podem ser utilizadas, por exemplo, para corrigir problemas, principalmente no olho, né? De miopia, hipermetropia, astigmatismo, né? Então, é muito importante saber esse tipo de lentes, tá? Para você saber qual tipo de situação que você vai conseguir resolver o seu problema, tá? Então, aqui eu falo, o olho humano ele recebe uma luz, recebe a luz por uma lente convergente. Então, o nosso cristalino é uma lente convergente. Então, você já sabe que vai ser nesse estilo aqui, com barriguinha para fora. E a gente enxerga isso, né? A gente está no espelho, a gente vê ali, né? Essa parte mais escura do olho, você vê que ela é para fora. Então, é uma lente convergente. A imagem ela se forma no fundo do olho, então ela vai se formar ali na retina. E depois as imagens formadas no cristalino são invertidas, então a gente enxerga ao contrário e depois elas são, como digamos assim, colocadas aí na posição correta, tá? Então, quando nós temos aí esses problemas de miopia e de essas anomalias, né? É porque essa imagem, ela não pode ser formada antes ou depois, né, da retina. Então, no vídeo, vocês vão ver isso bem legal, o que é a miopia e o que é a hipermetropia. E qual tipo de lente é utilizada, também é para vocês, a partir do vídeo, dar uma olhadinha. Na verdade, eu vou mostrar aqui para vocês uma figura para ajudá-los. Bom, aí está a figura. Então, aqui eu vou conseguir mostrar bem o que eu quis dizer, né? Então, por exemplo, nós vemos aqui o raio de luz chegando, né, na retina, na verdade, no globo ocular. E aí, depois disso, ao passar pelo cristalino, a imagem ela é invertida, né? E aí nós vemos aqui que pessoas que têm miopia, a retina seria mais ou menos, uma retina, mas seria isso daqui, ó, essa parte final do olho, tá? Então, por exemplo, quando ele é formado aqui antes da retina, então a retina é esse negocinho marrom, acaba fazendo distorções, né? A pessoa não consegue enxergar de longe, que é a miopia, tá? E aí eu utilizo um tipo de lente, né? Que no caso aqui é divergente. Então eu uso uma lente divergente que eu consigo corrigir esse raio de luz que entra. Por exemplo, para enxergar uma pessoa, que nem ele está colocando aqui na imagem. E aí a imagem começa a se formar corretamente na retina, ao invés de ser antes da retina. No caso da hipermetropia, já é o contrário. Ao invés da imagem se formar antes da retina, ou na retina, ela vai se formar depois da retina. Então, eu uso uma lente convergente, e a lente convergente ela vai corrigir essa anomalia, e aí aí a pessoa que tem essa anomalia, ela vai começar a enxergar a partir do momento que usa a lente convergente para formar essa imagem corretamente na retina.
Agora, no caso do astigmatismo, nós vamos ver aí que vai ter uma situação mais diferenciada, porque geralmente a imagem ela vem deformada antes da retina, mas ela é provocada por uma anomalia no cristalino, geralmente, né? No cristalino, que acaba distorcendo essa imagem, então a imagem acaba tendo, ela é chamada de uma imagem multifocal, ela tem vários pontos e isso acaba deixando a imagem, distorcendo essa imagem, tá? E aí nós utilizamos para corrigir esse problema um tipo de lente aí cilíndrica, né? Mas ela acaba. Eu não vou definir ela que nem eu defini anteriormente, uma divergente ou convergente, porque ela vai de acordo com o olho de cada pessoa, tá? Então ela vai corrigindo, essa lente ela vai corrigindo de acordo com o formato do olho da pessoa que possui essa anomalia. Bom, eu vou voltar então lá para nossa tela anterior. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, gente, qualquer coisa, manda mensagem para mim que eu respondo, tá bom? Na questão do item C, ele pergunta: uma pessoa com hipermetropia, onde se forma a imagem e como corrigir essa anomalia? E qual tipo de lente é utilizado? Então, na imagem anterior, eu já deixei ali claro, né? Qual é a hipermetropia, onde vai se formar essa imagem, como corrigir, né? E qual tipo de lente vai ser utilizada. Então, já foi respondido. Mesmo assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato, manda mensagem. Às vezes eu posso até demorar para responder, né, por conta dessa agitação dessa semana, mas eu sempre respondo. Então, fiquem sempre à vontade aí para tirar dúvidas, tá bom? E eu gosto muito de explicar e ajudar, e espero que tenha ajudado vocês esse vídeo, tá bom? Muito obrigada e tchau, tchau!